Marido desconhecido desperta e revela segredos chocantes que podem arruinar sua vida. Era uma manhã ensolarada e tranquila. Clara, 35 anos, despertou com o canto dos pássaros e o aroma do café fresco que vinha da cozinha. A pequena Luísa, sua filha de apenas 5 anos, ainda sonolenta, esfregava os olhos enquanto tentava se levantar da cama. Era uma cena corriqueira, uma rotina simples que a fazia feliz. Mas hoje, algo estava no ar. Uma mudança sutil, uma inquietação que Clara não conseguia explicar. O dia seguiu como qualquer outro, até que o inesperado aconteceu. Batidas firmes na porta quebraram a serenidade da casa. Clara franziu a testa. Quem poderia ser? Ao abrir, deparou-se com um homem de aspecto enigmático, com um olhar intenso e um sorriso que misturava confiança e mistério. Ele se apresentou como Felipe, dizendo ser seu marido. Olhos arregalados, Clara balançou a cabeça, tentando absorver a revelação. Um marido? Ela não se lembrava dele. Não tinha memória de tal vínculo. O que estava acontecendo? Felipe parecia saber muito sobre Clara, sobre Luísa, e falava como se os conhecesse intimamente. Cada palavra que saía de sua boca era uma facada. Ele mencionou segredos familiares, coisas que deveriam ter permanecido enterradas. O coração de Clara acelerou. Lembranças começaram a fluir, fragmentos de histórias sussurradas em noites sombrias com seu pai. O que mais ele sabia? Enquanto tentava processar tudo aquilo, Clara percebeu o clima da cidade mudando. Olhares curiosos, sussurros nas esquinas. Os vizinhos, sempre tão amistosos, pareciam agora envolvidos em um enredo de escândalo. Era como se o passado estivesse cobrindo o Vale Verde com uma sombra. O pai de Clara, um homem reservado, a todo momento parecia nervoso. O que ele sabia? Por que não contava? A tensão aumentou quando Clara encontrou um diário antigo, no fundo de uma caixa. O couro desgastado exalava o cheiro do tempo. As páginas estavam amareladas, escritas em uma caligrafia delicada. O diário prometia respostas, mas também trazia um frio na barriga. Estava prestes a desvendar segredos que poderiam desmoronar a vida que construíra. Clara hesitou. E se o que encontrasse arruinasse tudo? Não só para ela, mas para a inocente Luísa. As batidas do coração preenchiam o silêncio enquanto olhava o diário em suas mãos. E ao longe, na sombra de uma árvore, alguém a observava. Uma figura conhecida que parecia guardar mais segredos do que poderia imaginar. O que estava por trás daquela presença? Clara respirou fundo, perguntando-se até onde estaria disposta a ir para descobrir a verdade. E se a verdade fosse uma ferida muitas vezes sangrada no passado? O dilema se tornava insuportável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda segurava o diário, a mente um turbilhão. Olhou para o homem à sua frente. Felipe. Ele tinha algo a mais. O semblante calmo dele misteriosamente contrastava com a tempestade dentro dela. E então, em um puro instinto, Clara decidiu. Precisava confrontá-lo. Você disse que sou sua esposa? Perguntou, a voz tremendo. Felipe sorriu, mas havia um brilho estranho nos olhos. Isso é só o começo, Clara. O que você não sabe pode te destruir. Clara estava prestes a replicar, mas o som de vidro quebrando cortou o ar. Seu pai, Fernando, saiu correndo da cozinha, pálido como uma sombra. O coração de Clara disparou. O que aconteceu, pai? Ele respirou fundo, olhando para Felipe com uma mistura de medo e raiva. Fernando, por que você não me contou? Felipe disse, a voz baixa, quase um sussurro carregado de tensão. Você não podia esconder isso para sempre. Esconder o quê? Clara quis saber. Mas a atmosfera estava tão densa que tinha dificuldade em conseguir formar as palavras. Um silêncio pesado caiu sobre os três. Clara sentia o ar rarefeito. Então, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta, Fernando pôs a mão na mesa e uma foto antiga escorregou para o chão. Era uma imagem embaçada de um casamento. Clara não reconheceu as pessoas, mas seus olhos foram direto para um detalhe que a fez tremer. A mulher estava vestida exatamente como ela na sua cerimônia de casamento. Você estava lá. Você, Clara exclamou, apontando a foto para Felipe. Você estava lá. Felipe apenas balançou a cabeça com um sorriso triste. Eu sou. Mais do que você pensa, Clara. E essa foto explica muita coisa. O semblante de Fernando se contorceu de dor. Era para ser um segredo. Era para você ficar longe disso. Do que você está falando, pai? Clara se virou para ele, a raiva e a traição queimando em seu peito. O que mais você sabe? O que mais foi escondido? Fernando hesitou, mas as palavras finalmente jorraram. Eu fiz um pacto, Clara, com o Felipe, antes de você nascer. O que ele é, o que ele representa, ameaça a nossa família. Clara sentiu um frio subir pelas costas. Você vendeu a minha vida? O que significa isso? Felipe se aproximou, sua presença mais pesada do que o ar ao redor. A família de Clara tem uma maldição que pode ser quebrada, mas a um custo. E você, Clara, você está no centro dela. O queixo de Clara caiu. Maldição? Que custo? O eco das palavras de Felipe ressoava como um sino. A tensão era palpável. Um grito distante interrompeu o clima pesado. Uma voz feminina conhecida. Era Luísa, sua filha, que corria inusitadamente apressada até a porta. Clara virou-se, seu estômago se contorcendo. Se algo acontecesse com Luísa? E se a maldição for dela também? Fernando gritou, em desespero. Clara sentiu um frio. O que estava acontecendo? A vida que ela pensava estar vivendo se desfazia como? Fumaça. Diante dela, a verdade a atingiu como um golpe. Você pode mudar tudo, Clara, Felipe disse com um tom sombrio. Mas você precisa decidir rapidamente. A sombra da verdade se aproxima.
e com ela um preço terrível. Clara olhou para eles, o diário ainda em mãos. O que mais precisava saber? Sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Um nó se formou em sua garganta. As peças estavam se juntando, mas o quadro era mais horrendo do que ela poderia suportar. E a presença na sombra daquela árvore parecia observar, aguardando o momento certo para agir. A verdade era uma bomba relógio prestes a explodir. Quais sombras do passado estariam prestes a ser reveladas e que novo terror se aproximava? O ar estava pesado, a espera insuportável. Clara olhou fixamente para o diário em suas mãos, enquanto as palavras de Felipe ecoavam em sua mente. A tensão era palpável, um nó apertava seu peito. Ela não sabia como reagir, não sabia o que mais estava oculto. Mas antes que pudesse articular qualquer resposta, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão perto de casa. A casa tremeu e Clara se virou abruptamente, seus pensamentos em frangalhos. A porta da sala estremeceu com a força do impacto. Os vizinhos estavam gritando, correndo para fora, enquanto as sombras aumentavam em torno dela. O quê? Foi isso? Clara gritou, seu olhar desenfreado se movendo entre Felipe e Fernando, que estavam tão paralisados quanto ela. Felipe, porém, não estava paralisado. Ele se virou e correu em direção à porta, seu rosto pálido, como se uma verdade ainda mais horrenda estivesse prestes a se revelar. Temos que ir, ele disse, a urgência na voz. Fernando não hesitou e seguiu Felipe, empurrando Clara para trás, na tentativa de protegê-la. O chão balançava e o caos parecia tomar conta de tudo. Clara sentia os ecos da explosão reverberarem em suas ossas. Mas o que a deixou verdadeiramente paralisada foi o olhar de Luísa, que agora estava na porta, perdida entre a multidão. Clara praticamente enterrou o diário sob o vestido enquanto se lançava em direção à filha. Luísa, vem aqui! Clara gritou, agarrando a mão da menina. Mas algo estava errado. O olhar de sua filha não estava apenas assustado. Havia uma estranha consciência, como se Luísa já soubesse do que estava prestes a acontecer. E neste momento, Clara percebeu uma coisa terrível. Luísa estava tremendo, mas não apenas de medo. Os olhos da menina fixaram-se em Felipe, e o silêncio se instalou. Havia um entendimento entre eles, uma conexão que Clara não conseguia compreender. Quem é você, papai? Luísa perguntou, sua voz suave, mas com um peso que fez Clara gelar. Não, isso não é possível, Clara, murmurou. O que Felipe fez com Luísa? Porque o cenário se desenrolava diante dela como um pesadelo sem fim. Felipe abriu a boca, mas foi Fernando quem falou primeiro. Não, isso não deve acontecer. Você não pode deixar que ela saiba. Foi como se uma janela tivesse se aberto em sua mente e Clara, agora horrorizada, viu tudo nas sombras, mas não sabia o que interpretar. Ela é só uma criança, gritou com a voz embargada. O mundo ao redor parecia um borrão, e a sombra daquela árvore tornou-se uma presença ameaçadora em sua visão. Felipe então se ajoelhou, a expressão dele mudou. Luísa, você tem que entender que não é apenas sobre sua mãe. Nosso passado nos uniu, de uma maneira que você ainda não pode compreender. A maldição não é só dela, é sua também. Não, chega, você não tem ideia do que está falando. Clara exclamou, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. E foi nesse instante que algo ainda mais devastador aconteceu.
O teto da casa desabou em uma explosão de tábuas e poeira. Clara puxou Luísa para perto, enquanto seu pai lutava para proteger elas dos escombros perigosos. Um grito cortou o ar. Não era de Luísa, mas de alguém atrás delas. Quando a poeira finalmente assentou, Clara virou-se para ver quem estava na porta. A figura conhecida. Alguém que Clara jamais esperaria ver. Ali era sua irmã, Camila, que se aproximava, ensanguentada e com um olhar de desespero. Você precisa saber, Clara. É sobre a nossa família. É sobre a maldição. O mundo de Clara virou uma tempestade de perguntas não respondidas. Camila, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Olhos arregalados, Camila balançou a cabeça, como se quisesse evitar um deslizamento catastrófico de segredos. A verdade é pior do que você imagina. Nós não somos quem pensamos que somos. O coração de Clara disparou e a dúvida tomou conta dela. O que realmente acontecia? E a sombra se aproximava, cheia de verdades, a serem desenterradas. Quando Camila apareceu, Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Camila, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Clara gritou, seu coração martelando no peito. A irmã estava com a blusa rasgada e o olhar dela carregava um peso que Clara não conseguia compreender. O caos à sua volta parecia distante agora. Você não tem ideia do que está acontecendo. A verdade que nossa família escondeu é muito mais perigosa do que nós pensamos. Camila gritou, a voz embargada. As palavras dela estavam carregadas de urgência, de medo. Sobre a maldição? O que você sabe? A frustração tomou conta de Clara. Uma sensação estranha começou a surgir de dentro dela, como uma onda prestes a quebrar. Mas antes que Camila pudesse responder, o som de sirenes cortou a tensão no ar. Em um instante, o cenário transformou-se em um pesadelo. O que começou como um dia ensolarado rapidamente se tornava uma tempestade de desespero. O cheiro de fumaça invadia a casa, e a visão de pessoas correndo pelas ruas misturava-se ao pânico. Temos que sair. Agora! Fernando gritou, puxando Clara e Luísa para perto. Luísa estava paralisada. A expressão dela era de puro terror. Mãe, eu estou com medo. A voz da menina tremia e Clara quase sucumbiu ao desejo de confortá-la. Calma, meu amor. Estamos juntos, Clara disse, mas as palavras pareciam vazias. O que realmente estava acontecendo? Felipe olhava para Camila com um desprezo que Clara nunca tinha visto antes. Você não pode voltar. Ele vai encontrar você. Clara não entendia. Quem? Do que você está falando? Talvez a maldição seja mais do que simples histórias. Camila respondeu, a voz ligada a um tremor nervoso. A verdade é que somos mais do que simplesmente Clara e Camila. Nossa família tem aliados e inimigos. Neste momento, a tensão se intensificou e um grito rasgou o ar. Clara se virou e, em meio ao caos, viu uma figura familiar se aproximando. Era sua mãe, Ana. Mas algo estava errado. O olhar dela estava distante e o rosto coberto de sangue. Mãe, o que aconteceu? Clara gritou. O medo, subindo como uma onda. Ana, porém, não respondeu. Apenas apontou para Felipe, que começou a recuar. Ele não é quem você pensa, Clara. Confusa, Clara olhou de uma para outra. O mundo parecia girar. Como assim?
A voz dela falhou. As peças do quebra-cabeça começaram a não se encaixar. Camila sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era como se estivesse nas mãos de algo que não podia controlar. Ele não é só um marido perdido, Clara. Ele é parte da família. Mas de uma forma que vocês nunca imaginaram. As palavras de Camila reverberaram. Os laços que nos unem são bem mais sombrios do que você acredita. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? Clara olhou para Luísa, que ainda estava agarrada à sua perna. O que significava tudo isso para sua filha? Então, como se sua mente estivesse se quebrando, Clara olhou para o diário em suas mãos. As palavras escritas ali estavam agora mais vívidas do que nunca. O que você quer dizer com isso, Camila? O que você sabe? Quando Camila abriu a boca para responder, uma explosão de luz iluminou o ambiente, fazendo todos se encolherem. O som ensurdecedor ecoou através do ar, e Clara foi arremessada para trás. Por um instante, tudo ficou escuro. Quando ela se levantou, o cenário já não era o mesmo. A casa estava em ruínas, dos escombros. Clara viu Felipe de pé, mas não era o homem que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sombria, e ele tinha um sorriso que mais parecia um aviso. A verdade está prestes a se revelar, Clara, e não sei se você vai gostar do que vai descobrir. Você é o quê, exatamente? Clara perguntou, a voz falhando. A conexão que existia entre eles começou a rachar, e quando um tremor percorreu a terra sob seus pés, Clara sentiu que o tempo estava quase se esgotando, que segredos seriam revelados. O que mais Felipe escondia? A verdade a atingiu como um tufão, enquanto a sombra mais profunda do passado se aproximava. O que estava prestes a desmoronar iria mudar suas vidas para sempre. Clara ficou paralisada diante de Felipe. O suor escorria por sua testa, enquanto ela tentava processar as palavras que acabara de ouvir. A verdade está prestes a se revelar, Clara, e não sei se você vai gostar do que vai descobrir. O olhar dele, pesado e intenso, parecia carregar todo o peso do mundo. Os gritos lá fora estavam se intensificando. As sirenes ecoavam, junto com o barulho de pessoas correndo em pânico. O medo era palpável no ar, mas Clara não conseguia desviar o olhar dele. Não sabia se era curiosidade ou um instinto de sobrevivência, mas algo dentro dela estava prestes a quebrar. Você é um monstro, Clara soltou, as palavras carregadas de repulsa. Luísa apertou a mão dela, claramente assustada com a situação. Felipe hesitou, a expressão dele mudando por um breve momento, como se uma sombra o atravessasse. Monstro? Não, Clara. O que você está prestes a descobrir é muito mais complexo. E antes que pudesse continuar, o chão tremeu sob seus pés. Um forte estrondo ecoou, seguido por uma explosão de vidro quebrando. Clara olhou rapidamente para a porta, mas o que viu fez seu coração parar. Uma figura se aproximava, emergindo da fumaça e dos escombros. Era Mauro, seu irmão, aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Mauro. O nome escapuliu de seus lábios como um eco de tempos antigos. Ele estava sujo e machucado, mas os olhos iam além da dor. Havia pânico, mas também um olhar determinado. Clara, você precisa ouvir. As palavras dele saíram com urgência e algo no tom fez com que até Felipe se calasse. Eu não acredito. Como você conseguiu voltar? Clara tentava entender como tudo isso era possível.
A última vez que tivera notícias dele, a família estava de luto, acreditando que Mauro estava perdido para sempre. Isso não importa agora, Mauro gritou, interrompendo seus pensamentos. O que importa é que não podemos ficar aqui. O segredo da nossa família é mais perigoso do que você imagina, mais do que a maldição. Tem pessoas que não querem que a verdade saia. Mas que verdade? O que você sabe sobre isso, Mauro? Clara estava confusa, o coração acelerado. A adrenalina no ar fazia tudo parecer um filme. Mas a realidade era ainda mais cruel. Lembra das histórias sobre a nossa família, sobre pactos e algo que foi esquecido no passado? Mauro respirou fundo, tentando conter a informação que poderia desabar a vida deles. Nossas vidas estão entrelaçadas com algo muito mais profundo. Algo que Felipe conhece e que ele não compartilhou. Ele não é o que você pensa, Clara. Felipe soltou uma risada sarcástica, como se tivesse sido ofendido. E você? Essa aqui só porque voltou. Você sabe da verdade. Não, Mauro, o que você estava preso não tem nada a ver com isso. O ar ficou pesado novamente e Clara estava no meio da batalha verbal entre os dois. A tensão explodiu quando, subitamente, uma sombra projetou-se sobre eles. Clara olhou para cima e o céu, antes azul, agora estava encoberto por nuvens escuras e pesadas. A atmosfera parecia denunciá-los. Em um momento, todo o cenário desmoronou, revelando uma verdade assustadora e chocante. Ela percebeu que a sombra estava se movendo. Não era apenas uma nuvem, mas uma forma grotesca que se aproximava cada vez mais perto. Saia daqui, agora! Felipe gritou, mas Mauro se opôs. Não vamos fugir. Precisamos enfrentá-la. Todos nós temos que enfrentar a verdade. A raiva e o desespero se misturaram, e a presença obscura acima deles parecia sussurrar segredos há muito esquecidos. E assim, como se o tempo tivesse parão durante um segundo, a sombra deu um passo à frente. O que seria a verdade? O que seria revelado? Clara sentiu um nó na garganta. Este momento mudaria tudo. Mas para onde isso os levaria? A confusão e o terror estavam a um passo de se concretizar. E agora, mais do que nunca, ela percebeu que algumas verdades podem ser mais devastadoras do que as mentiras que escolhemos acreditar. Clara ainda estava paralisada diante da sombra que se avizinhava. O ar ao redor parecia elétrico, uma mistura de medo e expectativa. Mas antes que pudessem decidir o que fazer, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o céu nublado e todos se viraram, confusos e alarmados. Não, não, eles chegaram. Mauro gritou, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. A sombra acima começou a se distorcer e uma figura se ergueu das trevas. Clara sentiu o coração disparar. Isso não pode ser real, murmurou enquanto observava a cena aterrorizante se desenrolar na frente dela. Era uma mulher envolta por um brilho quase sobrenatural. Quando ela deu um passo à frente, todos ficaram boquiabertos. Clara reconheceu imediatamente. É você, sussurrou. Um frio percorreu sua espinha. Era Ana, sua mãe. Mas não era a mãe que ela conhecia. O olhar dela não estava apenas distante, mas carregado de uma antiga dor e fúria que Clara nunca havia visto antes. A mulher parecia quase transformada, como se uma parte dela tivesse se perdido no que havia acontecido naquele exato momento. Ana! Fernando gritou, o desespero transparecendo em sua voz. O que você fez? Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu Ana.
e a voz dela soou distante, quase não humana. Clara, você deve saber a verdade antes que seja tarde demais. A maldição não é só nossa. É sua e é também dela. Ela apontou para Luísa, que estava perto de Clara, olhando com olhos arregalados. Mãe, não. O que você está dizendo? Clara sentiu o mundo desabar. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto Ana dava mais um passo à frente. Eu não sou a mãe que você pensa. Eu escondi o que sou, tentei proteger vocês, mas é tarde demais. Clara olhou para Felipe, e ali estava a confirmação. Ele não era apenas o esposo perdido. Ele sabia sobre isso. Um nó se formou em sua garganta. Como tudo isso se encaixava. O que mais estava escondido naquele passado obscuro? Ana continuou. A verdade é que nós não somos uma família comum. O que você e Luísa têm em comum é muito mais profundo do que você imagina. E se você não entender isso, não teremos a chance de quebrar a maldição. Que maldição? Mauro gritou, perdendo um pouco do controle. A presença antes ameaçadora começou a parecer ainda mais sombria à medida que Ana falava. É uma ligação com algo que nós não podemos entender totalmente. Uma força que se apodera de suas vidas. Precisamos ser fortes e enfrentar isso agora. Enfrentar o quê? Clara estava assustada. O que mais sua família havia escondido? De repente, um estrondo explodiu e um par de marcas grisalhas surgiu na janela do fundo. Clara virou-se e, quando olhou novamente para a mãe, o sorriso dela se desfez em uma expressão de dor. Você deve escolher, Clara. O tempo está se esgotando. Antes que pudesse perguntar o que isso significava, uma nova onda de luz surgiu, a sombra se dissipando lentamente. Clara viu um homem, um estranho. Ele tinha um semblante familiar. Eu não sabia que você estava aqui, disse Felipe, a tensão corroendo sua voz. É hora de encerrar a comédia. O desconhecido respondeu, sem rodeios. A maldição está mais relutante do que você imagina. E você sabe o que deve ser feito, Ana. Clara começou a tremer, entendendo que havia um plano muito maior em jogo e que todos estavam entrelaçados. Há algo que a mãe havia mentido? Não, eu não posso acreditar que você está envolvida nisso, mãe. Neste momento, com um grito ensurdecedor, Ana começou a desvanecer, e os olhos dela encontraram os de Clara. A verdade pode ser pior do que a mentira, e eu fiz o que pude. Prepare-se para decidir. Quando a mulher desapareceu em um brilho ofuscante, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O que estava acontecendo? Clara olhou ao redor, percebendo que todo aquele tempo esteve enganada. E tudo o que pensava saber poderia estar prestes a se desfazer. Se preparem, o verdadeiro teste está por vir. Felipe gritou, mas as palavras de sua mãe ainda ecoavam na mente de Clara. Uma escolha? Que escolha era essa? Poderiam a maldição e os segredos ocultos de sua família realmente mudar tudo o que eles conheciam? A sombra voltou a se formar à sua volta, e Clara se sentiu presa entre duas realidades, a que conhecia e a que estava prestes a ser revelada. Clara ficou paralisada diante do vazio após o brilho ofuscante da mãe desaparecer. A tensão no ar era palpável e a incerteza a consumia. Todos estavam em estado de choque, mas o que se seguiu foi ainda mais surreal.
A sombra que pairava sobre eles começou a se contorcer, como se estivesse viva, buscando um caminho para se libertar. Clara sentiu o batimento acelerado do seu coração. Felipe, Mauro e Luísa estavam ali, como fantasmas na penumbra. Mas era como se o mundo ao redor se tornasse um eco distante. Ele precisa saber a verdade, Mauro gritou. Mas antes que pudesse concluir, o céu escureceu ainda mais e uma onda de energia os envolveu. E então aconteceu. Uma fenda se abriu no ar, um rasgo de luz e trevas, quase como um portal. Algo emergiu dali, algo que Clara inicialmente não conseguiu identificar. Era uma figura envolta em uma fumaça negra, um espectro de horror que emanava uma aura de maldade. Clara ficou paralisada. Um frio percorreu sua espinha. Mauro, temeroso, deu um passo à frente. Não, isso não. Pode ser, mas suas palavras foram cortadas. A figura revelou um rosto, e quando Clara viu, seu estômago se revirou. Era a imagem do pai, Fernando, mas não o pai que conhecia. Era uma versão distorcida dele, uma expressão de dor e fúria. "O que você fez?" ele gritou, e suas palavras reverberaram, ecoando na mente de Clara como um labirinto de confusão. Você não é meu pai. O que aconteceu com você?" Clara arregalou os olhos, a verdade começando a aflorar. A cada palavra, a conexão entre eles parecia romper. Fernando riu, mas era um riso cruel. "Você não sabe nada sobre nós. A escolha que eu fiz foi para proteger você. Mas agora você será julgada por isso." A tensão no ambiente explodiu e Clara sentiu seu mundo desmoronar. Proteger? Do quê? Da verdade? Ela estava em choque. A sombra ao redor pareceu se alimentar daquela dor, crescendo em tamanho e poder. Luísa, segurando a mão da mãe, perguntou com uma voz trêmula: "Mãe, quem é ele? Você pode me dizer?" A inocência da filha cortou através da escuridão. Fernando encarou Luísa e um sorriso triste se formou em seu rosto. Ela é assim como você, Clara. A verdade, a indistinguível do nosso legado. Mas você não deveria saber. Nesse momento, tudo fez sentido numa fração de segundo. A maldição, o pacto, a dor, tudo se entrelaçava. Cada palavra, cada revelação poderia arrasar não apenas a vida de Clara, mas a de Luísa. "Você está dizendo que a maldição dela é a mesma que a minha?" A voz de Clara falhou. Um nó se formou em sua garganta. "É isso mesmo, e a única maneira de quebrar tudo isso é enfrentar o que está escondido. Todas as decisões que tomei, todos os segredos." Fernando hesitou, sua expressão mudando de fúria para desespero. "Eu não queria que você sofresse. Mas eu prefiro saber a verdade do que viver uma mentira." Clara gritou impotente. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. O que aconteceu a seguir ficou gravado na memória de todos. A sombra avançou e a figura grotesca de Fernando se fundiu nele, como se a própria escuridão estivesse absorvendo sua essência. "Nunca foi sobre você, Clara. Sempre foi sobre o que escolheram guardar. Agora, prepare-se para as consequências." Um grito ecoou quando a energia escura os consumiu, e num instante Clara sentiu tudo desmoronar. O chão tremeu sob seus pés.
O último grito de Mauro ecoou, misturando-se ao caos. E quando tudo silenciou, Clara despertou em outro lugar, sozinha. Não sabia mais onde estava, mas uma ideia perturbadora crescia em sua mente. A verdade estava se revelando, e nem todos sairiam ilesos. O destino dela, de Luísa, e os segredos injuriosos do passado estavam prontos para ser desenterrados. O que mais ela não sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Clara piscou e se viu em um lugar que não reconhecia. Era um espaço escuro, como se estivesse dentro de uma caverna. Thalia, a máscara de horror que assombrava sua mente, ecoava ainda quando ela olhou à sua volta. O cheiro de pólvora e fumaça invadia suas narinas. Mas antes que pudesse pensar em algo, a pressão do ar começou a aumentar. Era como se o próprio ambiente estivesse a sufocando. Mãe, pai, as palavras dela ecoaram, mas não havia resposta. Clara olhou ao redor e uma sensação de desespero tomou conta. Luísa não estava ali. Um frio na barriga a fez suar. O que aconteceu com a filha? A verdade vai revolucionar tudo. A voz de Felipe ressoou na escuridão, e ele apareceu do nada, como um espectro. Clara engasgou. O que você fez com Luísa? Sua voz tremia, enquanto o medo a consumia. Felipe caminhou em direção a ela, mas havia algo em seu olhar que a fez hesitar. Ele se aproximou, e Clara sentiu o desejo de recuar. Ela está bem, Clara. Mas a verdade que vamos descobrir pode mudar tudo. A tensão aumentou. Que verdade? Eu não quero mais jogos, Felipe. Um nó se formou na garganta dela. Felipe respirou fundo. A maldição. Você é parte de algo muito maior, Clara. Você é a chave. A declaração ressoou dentro dela, pesada e angustiante. Como assim? O que você está dizendo? Cada palavra soava como uma bomba em sua mente, mas ele não respondeu. O olhar dele se desviou para a escuridão, e algo começou a se formar ali, uma silhueta em meio à penumbra. Clara precisou piscar para acreditar no que estava vendo, e se a sombra começou a se materializar, revelou-se. Era Luísa. Mas algo estava errado. O olhar da menina era sombrio e seu corpo não parecia mais humano. Mãe, a voz dela era diferente, como se algo muito mais profundo a estivesse possuindo. Clara paralisou. Luísa, o que aconteceu com você? Clara gritou, terrível reconhecimento fazendo seu coração disparar. Você não entende, mãe. Você nunca entendeu. A resposta dela ecoou e nesse momento Clara percebeu. Aquela não era sua filha. O ser diante dela havia tomado seu lugar. A sombra agora tinha a forma de Luísa, mas não tinha a essência dela. Não, você não é a minha filha. Clara gritou, desejando lutar contra a verdade que se desenrolava diante dela. Felipe começou a rir. Mas não era um riso saudável. A verdade está agora diante de você. A maldição que carregamos, ela possui a essência da destruição. Luísa é apenas o começo. Clara sentiu que o mundo desabava. Você está mentindo. Isso não é possível. As lágrimas deslizavam pelo rosto dela, enquanto ela sentia o desespero a dominar. Ao mesmo tempo, o ambiente evoluía. Os ecos de um passado sombrio envolviam a cena. Você tem que entender, Clara. O que você vê agora é uma ilusão, uma forma do que você mais ama, mas está longe de ser a verdade. Felipe se aproximou,
e a presença de Luísa começou a estalar, como se a própria essência dela estivesse se fragmentando. Volte e deixe ela em paz, Clara gritou, mas Luísa avançou, o olhar penetrante se fixando nela. Você não pode escapar da verdade, disse Luísa, e as palavras dela ressoaram como um grito de dor. Nesse momento, uma onda de luz surgiu, interrompendo as visões. Clara foi empurrada para trás e o chão tremeu de novo. Quando conseguiu se levantar, tudo havia mudado. Estava de volta a Vale Verde, mas não era a mesma cidade que conhecia. As casas estavam em ruínas e a atmosfera era pesada. Um semblante de vigilância pairava sobre cada esquina. Não pode ser, Clara sussurrou, percebendo que Felipe não estava mais ao seu lado. Onde ele estava? E então, um rosto familiar. Fernando, seu pai. Ele estava ali, mas não era o pai que ela lembrava. O olhar dele estava desgastado, como se carregasse anos de dor nas costas. Clara, você não pode ficar aqui. Pai? Que aconteceu? O nó na garganta dela crescia. Eles sabem. A família toda sabe. Você precisa descobrir a verdade. E rápido. Você tem apenas uma chance. Fernando usava um tom alarmante. Nesse momento que a descoberta caiu como uma tempestade, ele revelou: não é apenas uma maldição, Clara. Você não é quem pensa que é. Você é a origem de tudo, e o que você carrega dentro de você pode destruir ou salvar. Clara ficou paralisada. O quê? Eu não entendo. A confusão e o medo a envolveram, enquanto o mundo girava uma vez mais. O que mais estava escondido? Aquele era apenas o começo de uma nova realidade. A sombra da verdade estava prestes a aparecer, e a história dela estava se reescrevendo em um enredo que parecia interminável. O que mais ainda estava por vir? Clara ficou paralisada. O que seu pai acabara de dizer, você é a origem de tudo, ecoava em sua mente como um sino. O ar ao seu redor parecia se condensar, o peso das palavras sufocando-a. O que isso significa, pai? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Fernando se aproximou. A expressão dele carregava um desespero que a aterrava. Você precisa entender, Clara. Tudo o que há de ruim está ligado a você. E não posso deixar que isso aconteça. Com Luísa. A angústia em seu olhar era palpável e Clara sentiu o coração acelerar. O que seu pai estava dizendo? Como isso era possível? Calma, Clara. Temos um tempo. A voz de Felipe tentou soar tranquilizadora, mas havia algo na expressão dele que a fazia sentir um frio na barriga. Ele sempre soube o que mais estava escondido. Então, tudo desmoronou novamente. Uma onda de energia os envolveu. Clara pôde ouvir vozes distantes e os sussurros de algo antigo. Um brilho intenso surgiu na escuridão, e em meio à luz, uma figura começou a tomar forma. Era ela, mas não era ela. Era outra Clara, com um semblante diferente, como se estivesse moldada a partir de seu próprio medo e desespero. Quem é você? Clara sentiu algo se romperia dentro dela. Um aperto no peito, um grito não pronunciado. Eu sou o que você poderia ser. A outra Clara sorriu. Um reflexo do que você se tornaria se não fizesse a escolha certa. Clara mal podia acreditar nisso. Olhos arregalados, sem conseguir entender. Um eco do futuro. Felipe pareceu se agitar. Não ouça ela, Clara.
Ela não é real. Sua voz soava exasperada. Mas Clara não conseguia desviar o olhar. Havia um poder na figura diante dela. Ela sabia. Ao seu redor, tudo começou a vibrar. A imagem se aproximou, e Clara sentiu uma onda de dor cortar em seu coração. Você precisa escolher, Clara. O que está em jogo é maior do que sua compreensão. É a sua própria vida. Nesse momento, uma explosão de luz iluminou tudo. Clara foi empurrada para trás, como se estivesse caindo em um abismo. Quando finalmente se levantou, estava em um lugar completamente diferente. A cidade, agora sem vida, parecia um cemitério. Não eram apenas ruínas. Eram ecos de uma existência que um dia fora vibrante, e foi então que o acontecimento mais assustador a atingiu. Ela viu Luísa, mas a expressão da menina estava vazia e muito diferente. Não tinha o brilho nos olhos que sua filha sempre teve. Mãe, murmurou Luísa, mas a voz dela era distante, como se estivesse presa em uma névoa. Clara sentiu uma onda de náusea lhe subir pela garganta. Luísa, o que aconteceu com você? O desespero explode nas palavras dela. O cenário ao redor começava a girar, e tudo parecia um pesadelo. A menina começou a se aproximar, e ao olhar nos olhos dela, Clara percebeu uma verdade horrenda. Luísa não era apenas um reflexo de sua filha. Ela era algo muito mais sombrio. Você não pode escapar do que somos, mãe. Você já fez a escolha que não queria. As palavras dela ecoaram como um lamento genuíno. Não, eu não faria isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. O que você quer dizer? Luísa, volte para mim. O chão tremia sob seus pés, e um eco de acordo parecia vibrar no ar. Felipe olhou para Clara, mas havia um temor em seu olhar. Clara, você precisa lembrar. Mas antes que pudesse terminar, o próprio mundo delas começou a se agitar. Bolhas de luz surgiram da terra, dançando como fogo fátuo. Esse é o preço para descobrir a verdade, Clara. Você pode perder tudo. A outra Clara falou com um tom de aviso, mas no fundo, a sensação de esperança se esvaía rapidamente. Clara sentiu que a única escolha que tinha estava sendo retirada, como se seu destino estivesse nas mãos dessas figuras distorcidas. A imagem de Luísa desapareceu em um relâmpago, e Clara se viu sozinha, as sombras dançando ao seu redor. Era um ciclo interminável de dor, e a verdade pulsava como um tambor em seu peito. O que mais você tem escondido, pai? O que estamos enfrentando? Foi quando percebeu que a sombra que assombrava a vida dela não era apenas a maldição. Era uma realidade onde a própria essência deles todos estava em jogo. Você precisa decidir se vai lutar ou se desistir, Fernando gritou. Mas Clara estava na mira do abismo, as trevas se aproximando. Nada estava como parecia, e cada nova revelação rasgava mais fundo. Seria tarde demais. O que aconteceu com Luísa? Um grito rasgou o ar, e Clara sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. E a cada segundo que passava, a escolha se tornava mais tenebrosa. Como ela lidaria com o que poderia ser desconstruído? Podia encarar a verdade ou seria consumida pelas sombras? Antes que pudesse pensar, a escuridão a engoliu. O que mais estava prestes a ser revelado?
Clara sentiu o coração disparar enquanto a sombra da verdade a envolvia. O ressentimento em seus olhos, as revelações de seu pai. Tudo a pressionava até o limite. Você precisa decidir, Clara. A voz dele ressoou em sua mente. O que ela escolheria? O que faria? Num impulso, olhou para Felipe, que estava tenso, mas com os olhos fixos em Luísa. Você tem razão, pai. É hora de enfrentar tudo isso. O ar estava pesado, mas Clara não aceitaria se esconder mais. Você precisa de coragem, Clara, Felipe disse. E com essas palavras, uma nova determinação acendeu dentro dela. Eu não sou a origem do mal. Eu vou quebrar isso. Clara gritou, sua voz ecoando nas sombras. Os olhos de Luísa brilharam, mas não com o calor e a confiança que Clara conhecia. Era um olhar distante, quase vazio. Você não pode escapar da sua verdade, mãe. É hora de aceitar. E enquanto a escuridão tentava engoli-la, Clara esperou. Ela respirou fundo e se perguntou o que realmente significava ser parte dessa família. Como poderia lutar se não soubesse o que estava enfrentando? Eu não vou desistir de você, Luísa, Clara declarou, avançando, mesmo com o medo a dominando. A figura distorcida de Luísa hesitou, e Clara viu um lampejo de quem sua filha realmente era. Mãe? A voz infantil quase soou como um sussurro. E isso deu força a Clara. Ela não iria permitir que essa versão sombria a vencesse. Mas eu irei protegê-la. Eu irei protegê-la. Ela sentiu uma onda de poder a preencher. Com um gesto ousado, Clara apresentou o diário antigo. Este diário tem segredos e heranças, mas também tem amor. Quando as páginas brilhavam, a luz começou a dançar ao redor. Deles. Clara sentiu que aquela luz envolvia a sua verdade e a verdade de Luísa. Estamos juntas nisso. Esta família é mais forte do que qualquer maldição. E naquele instante, as sombras começaram a se debilitar. Fernando observava, o olhar dele mudando de dor para esperança. Você é forte, Clara. Juntas, vocês podem. As sombras dispersaram, revelando o brilho interno da sala. Luísa olhou fixamente para Clara, e os olhos da criança começaram a brilhar novamente. Com um movimento hesitante, Luísa deu um passo à frente, e em um deslizar de tempo, a escuridão ao redor dela começou a dissipar. Você fez a escolha certa. Felipe então falou, a voz dele carregando um alívio visível. Clara segurou a mão de Luísa, e elas começaram a caminhar para um futuro incerto, mas juntas, sem olhar para trás. Clara percebeu que uma nova jornada estava apenas começando, e enquanto as luzes dançavam ao seu redor, a certeza de que descobrir a verdade era o caminho mais difícil, mas o mais importante, a inundou. A maldição seria quebrada. Agora, Clara conheceria seu verdadeiro poder. E à medida que caminhavam lado a lado, a esperança brilhou dentro dela como nunca antes. Quando Clara olhou para o rosto da filha, um novo amanhecer parecia se aproximar, cheio de possibilidades. Nós somos mais fortes juntas, Luísa. Nada pode nos separar. A cortina final se fechava com a promessa de novas aventuras, novos desafios e a força de uma mãe disposta a tudo. E antes de encerrar essa história incrível, preciso que você me faça um favor.
Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso vai alimentar o algoritmo e ajudar muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Não espere nem mais um segundo.